Isso. Verdade. Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos dar início ao culto da manhã deste dia, entoando o hino 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sem orar. Ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sem orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos de celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sem orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sem orar. Vamos orar? Ó Pai Celestial, eu em o nome de Jesus agradeço ao Senhor pela sua bondade, amor, misericórdia e longanimidade, por estes atributos celestes e divinos, santos e eternos do Senhor. Nos encontramos mais uma vez aqui na tua casa, junto ao teu povo, que nos propositamos a vir à tua casa para louvar, exaltar, bendizer, glorificar o teu santo nome, testemunhar do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu te louvo, agradeço-te no nome dele. Amém. Hino 422 do cantor cristão, trabalho cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus,
com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. A igreja pode assentar-se. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Santo, o Eterno, o Amoroso, o Fiel. Esse Deus maravilhoso nos otorgou a oportunidade de estarmos vivendo nesse mundo que Ele criou e nos ter tornado novas criaturas em Seu Filho, nosso eterno e amado Salvador, Jesus Cristo, do qual temos o objetivo de dependermos totalmente dEle. Nós estamos, ao longo das semanas, das mensagens, sob o tema Dependência Total de Cristo, em sua 37ª edição. Não foi gravado por constrangimento de Ludmila, com relação à quarta-feira. O pastor estava fora, estava na cidade de Jacupiranga, e Ludmila nos abençoou trazendo a mensagem. Então seria que ela tivesse gravado a 38ª, mas como ela não gravou, é a 37ª. E a terceira do subtema como Jesus quer ver os crentes agindo. E amados de Jesus Cristo, esta palavra, ela é no tempo presente e no tempo futuro, pois ela projeta em nós a esperança de que haja a oportunidade e tempo para que nós possamos aprimorar-nos no exercício da prática de servi-lo, não como a gente julga ou intenciona, mas como Ele quer. E para isso é necessário que haja cada dia mais aproximação dEle. E na sua palavra está escrito: chegai-vos a mim e eu vos achegareis a vós. Então, é uma condicional divina de que, para que alcancemos objetivamente o querer de Deus, é necessário que parta de nós, na nossa vontade, no nosso desejo, de nos aproximarmos de Deus, sabendo que Deus é santo, sabendo da nossa limitação e da nossa condição humana, embora sejamos nascidos de novo, mas há aquele conflito da nossa luta de nós conosco mesmo, da nossa luta interior, que traz aquela situação paulina em que diz o apóstolo
o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Então, nosso maior problema somos nós mesmos. Nosso problema não está no outro, não está nas coisas, o nosso problema está em nós. E nós devemos nos aplicarmos ao estudo da palavra e à oração e à meditação e à analogia individual movida pelo Espírito Santo de Deus para que amanhã sejamos melhor do que fomos ou somos hoje. Isso é importante na vida do crente, porque às vezes a gente se levanta e diz: hoje eu não vou pecar nisso, não vou pecar naquilo, vou policiar os meus pensamentos, vou policiar as minhas palavras, vou policiar as minhas ações, vou policiar as minhas atitudes, e aí, quando menos espera, quebrou o propósito de não transgredir, de não pecar, e vem a frustração. E aí, quando vem essa frustração, que chegue o arrependimento, mas não desista, não desistamos nunca de nos aproximarmos de Deus e estar no centro da vontade dele. E a vontade de Deus é santa, ela é perfeita e ela é eterna e gloriosa, e nos abençoa sobremaneira. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós falamos não subjetivamente, mas objetivamente, como Jesus quer ver os crentes agindo, ou encontrar os crentes agindo, alguma coisa de que tange na dependência total dele. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Sem Deus, nada seria possível. E aqui em João capítulo 15, versículo 5, está escrito. João 15, 5. João 11, 50, Alex? Tá. Eu sou a videira. Vós que somos nós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Na dependência do Senhor, Pai eterno, com o temor do Senhor, e com reverência diante do eterno que és, em culto prestado ao Senhor, porque esse não é um lugar para se fazer outra coisa a não ser louvar, exaltar, glorificar, bendizer e proclamar o teu evangelho. É um lugar onde a igreja se reúne, de crentes e não crentes, com um único objetivo: exaltar o teu santo nome. Então, que não tenha lugar aqui para mais nada a não ser as pessoas compradas no precioso sangue de Jesus Cristo, com um único propósito: aproximar-se do Senhor, endireitar as suas veredas e viver uma vida em santidade. Louvo, exalto e glorifico o teu nome na dependência do teu Espírito para a explanação da tua palavra, não na força do homem, mas no poder da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós falamos aqui já 2 outras vezes, no domingo passado pela manhã, no domingo passado no culto vespertino, sobre sendo fiéis e prudentes, cuidando do sustento dos outros, dar sustento aos outros, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2,5, e hoje, pela manhã, trabalhando de forma contínua e vigilante. Nós não podemos sofrer solução de continuidade no nosso serviço cristão. Nós não podemos sofrer solução de continuidade na nossa vigilância para não pecarmos contra Deus, para não transgredirmos contra Deus, para não permanecermos em pecado, porque o Espírito nos acusa de que nós estamos em falta com Deus. Nós não devemos fugir da presença de Deus como Adão fez quando pecou.
que essa síndrome adâmica não possa tomar conta de nós e nos escondermos quando Deus veio na viração do dia e disse a Adão, onde estás? Por 3 vezes, e Adão disse, ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu. Então, consciência de erro e consciência de pecado é algo natural na vida do homem. Então, ouve a voz de Deus e se esconde. Quem te disse que você estava nu? A culpa foi de Deus segundo Adão, a mulher que tu me deste. Os desejos que o Senhor me colocou. As coisas que eu vi, fui atraído. As coisas que mexeram comigo e eu não tive controle. As coisas que eu não consigo ter autocontrole. Então, é uma forma de que se o Senhor não colocasse em mim esses sonhos, esses desejos, essas vontades, eu não teria errado, eu não teria caído, eu não teria pecado. Mas foi o Senhor quem colocou e eu não tenho domínio sobre. Amados de Jesus Cristo, não é desse jeito que Cristo quer encontrar você agora. Porque a volta dele pode ser iminente, pode ser agora. Nesse advérbio de tempo agora, é como você deve estar quando Cristo voltar. Espero que esteja arrependido. Espero que seja lavado no precioso sangue dele. Espero que ele encontre você fazendo aquilo pelo qual ele criou você. Se não, é você com ele. E nós vimos em Mateus capítulo 24, de 45 a 47, Mateus capítulo 24, de 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Deus é galardoador, é aquele que presenteia, é aquele que abençoa, e Deus abençoa sempre. Mas aqui, amados de Jesus Cristo, há uma condicional divina, como regra, de fé e prática do crente, por aquela palavra messiânica de Cristo, quando essa vida nossa aqui findar, nos encontrarmos com Ele. Isso que é o que mexe com o nosso ser. Vinde, benditos do meu Pai. Mas não é meritória do homem, mas é pela graça dele, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Isto é importante. Amados de Jesus Cristo, o servo bom e fiel pela causa santa, que tem consciência plena, que é responsável, que tem a mente de Cristo, que sofreu a metanoia, que passou pela metanoia, transformação por completo, tendo a sua mente renovada, ele está pronto para o serviço cristão, e todo serviço exige disciplina, todo serviço exige esforço. Quando se trabalha, gasta-se energia. E às vezes as nossas forças são pequenas. Então nós temos que nos esforçar, sobrepormos aos nossos limites físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então, quando a palavra fala sobre esforçai-vos, é que você pode render mais. A sua força não se acaba quando o seu corpo reclama. Ainda há sobreposição pelo seu consciente, pela sua mente, de comandar o seu corpo
a ir um pouco mais além. O esforço é ir um pouco mais além. O seu corpo diz basta, sua mente, ela ainda diz, ainda dá para ir um pouco mais. É assim que a fé nos impulsiona para irmos além. Então, amados de Jesus Cristo, a gente tem que ser fiel e prudente, com a sabedoria que vem do alto, a gente tem que ter amor ao próximo, que é o segundo mandamento de Jesus Cristo, e a gente deve trabalhar de forma contínua e vigilante. Mateus capítulo 22, versículo 42 a 44, aqui está traçando uma palavra de repreensão aos que são falsos crentes, aos fariseus. Que pensais vós de Cristo? Isto aos fariseus. Responderam-lhe eles, filho de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito Santo, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amados de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo, vivo, ressurreto, eterno e santo, está à direita de Deus. E que a Bíblia nos incentiva a ter as mesmas ações e a ter as mesmas atitudes e sentimentos que ele tem. Porque continua o propósito de Cristo em nós e através de nós até que todos os inimigos de Deus estejam debaixo dos seus pés. Então nós estamos a serviço de Jesus no cumprimento estabelecido por Deus de eternidade, a eternidade no Kairós, de que todos os seus inimigos, aquele cujo a palavra foi falada, que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, nessa premissa, nesta lógica motivacional, e tendo a motivação principal do crente em ser servo fiel, servindo ao Senhor com alegria, com a intenção de agradar a Deus e em obediência adorá-lo na beleza da sua santidade. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Amados, nós não fazemos para as pessoas, embora as pessoas sejam agraciadas. Deixa eu repetir. Nós não fazemos para as pessoas, embora as pessoas sejam agraciadas. No serviço de Deus, nós fazemos da melhor forma possível. E fazendo para as pessoas, necessário é que façamos como quem está fazendo para Deus. Então, quando se faz para Deus, você dá o seu melhor. É simples, mas não é fácil. Mas tudo é possível aquele que crê. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, está escrito na carta de Paulo à igreja de Colossos, esse sábio conselho, incentivador, motivador. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quem que nós servimos? Quem que nós servimos? A Jesus Cristo. Somos servos. Ele é o Senhor. Nós somos serviçais. Que Ele nos ama tanto que disse que nós somos amigos dele. Isso é importante. Seja qualquer coisa que você estiver fazendo, que a sua consciência seja: estou fazendo para Deus. Tenho que fazer o meu melhor. Não importa o que os nossos amigos de trabalho façam, falem ou trabalhem, tentando manter a sua vaga no seu emprego e tentando inculcar em sua cabeça algumas coisas que vai te desmotivando a fazer relaxadamente o trabalho que você faz até ser demitido. Faça o melhor em todo o lugar onde Deus te colocou. Porque é para Deus que você está fazendo. Ainda que as pessoas digam: não é necessário tudo isso, eu não sei porque você faz assim, você deveria. Não, porque ele não merece. Eu estou fazendo para Deus, então eu estou dando aquilo que eu tenho de melhor, embora o outro seja abençoado. Faça sempre o seu melhor aos outros, como quem estivesse fazendo para Deus. Ou como quem está fazendo para Deus. Então a premissa é muito importante. Então, amados de Jesus Cristo, isso deve ter em nós uma automotivação. Cristo nos motiva. Cristo nos orienta. Cristo nos incentiva a vivermos esta vida abundante. Então, tudo deve ser feito com dedicação total, como se estiver fazendo ao próprio Deus. Já pensastes assim? Já agistes assim? É assim que tu vives? Ou você acha isso supérfluo ou baboseira? Fora da realidade. Pode ser que você esteja fora da realidade, mas na realidade cristã, teológica e divina, nos moldes de Deus, é assim. Então, amados de Jesus Cristo, além da motivação, a gente deve manter o nosso foco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A Ludmila sempre está falando este versículo. É um conselho da minha mãe, Dona Isabel, para ela. Não olhe para as pessoas, Ludmila. Não olhe para os outros. Olhe sempre para Jesus. O modelo do cristão é Cristo. 2,5 de Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalho contínuo, trabalho firme, trabalho diligente. Então, amados de Jesus Cristo, Paulo nos fala para que tenhamos essa conduta. Uma das coisas gravadas no meu coração, quando vejo este texto e ouço a minha mãe dizer: porco não levanta a cabeça.
Ovelha sim. Então, nós somos ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Então, Cristo está mandando você tirar os olhos do plano terreno e elevar os seus olhos de onde vem a bênção. A bênção vem de Jesus e está contida na sua santa palavra, nos seus ensinos, no seu testemunho, na sua obra, no seu sentimento, nas suas ações, nas suas atitudes, atendendo aquilo que o apóstolo diz. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, você fica em segundo plano. Eu olho para Jesus. Por que você olhou e conseguiu e eu não posso? Eu também posso. Paulo é um exemplo humano e ele sofreu duras perseguições, que duro é recalcitrar contra os ardilhões de Deus, embora os teólogos dizem que não estão no Aleph primeiro, e aí tem uma discussão teológica grande sobre este fato, mas, amados de Jesus Cristo, nosso exemplo de cristianismo é Cristo, pois nós somos os seus servos, os seus discípulos e os seus seguidores, embora houveram santos, profetas, apóstolos, que desempenharam um papel de pequeno servo, estão vistos como grandes da fé, nós podemos, pequenos servos, agradarmos ao Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, foco. O que é foco? Foco é intenção. Traço um objetivo em um mundo subjetivo, estabeleço uma meta, e aí nasceu no meu coração, conversei com Deus, ele me disse, vai, eu estou contigo. E eu procuro aquele alvo, embora o alvo estabelecido é muito pequeno sobre o alvo estabelecido por Deus e que nós podemos ir além se estivermos em Cristo e se Cristo estiver em nós. Isso não é utopia, irmão. Tudo deve ser feito com dedicação total, como se estiver fazendo ao próprio Deus, na intenção de agradar sempre a Deus e não apenas na aprovação do homem. Amados do Senhor Jesus, quantas coisas já foram feitas no Evangelho, no ministério, que era contra tudo e contra todos, mas Deus disse, vai. E quando Deus dá o staff, amados de Jesus Cristo, é apenas arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Ainda que haja pessoas que trabalhem contra, mas em 43:13b de Isaías está agindo eu, vírgula, quem impedirá? Então, quando eu estabeleço um propósito, um foco, e aqui o nosso foco é 1 Coríntios 15:58, Cristo, olhando para Cristo. Eu estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Não temas, não te atemorizes. Então, nós temos Cristo em as nossas vidas e nós em Cristo faremos proezas. Ludmila é fiel testemunha e fiel companheira. E quantas vezes ela, na carne, disse, se você fizer isso, você vai ficar sozinho. Eu disse, eu posso ficar sem você, mas sozinho nunca.
Deus está comigo. Então essas questões é manter o foco. Qual é o objetivo? Quem está aqui que não tem o objetivo de ir ao céu, peçam-vos em nome de Jesus Cristo e voltem para as suas casas. E sigam as suas vidas e vão curtir a vida. Porque lá no inferno não vai ter nada disso. Então, ou você mantenha o seu foco, o seu desejo de estar com Cristo eternamente, e não deixe de ir ao céu porque o outro não quer ir, tá? Não é o outro que vai prestar contas da sua vida. Se o outro quiser ir para o inferno, ou você nessa tática maluca que o diabo colocou lá na sua mente, fiz-me fraco para ganhar os fracos, e vai enfiar o pé lá na jaca, aí você acha que você vai conquistar o outro para ser crente e servir a Jesus, quando você era para ser crente, você serviu a Satanás junto com aquele que serve a Satanás. Você é de Cristo. Você está no mundo, mas não é desse mundo. Então, olha, esse negócio que você vai dando jeitinho, vai ganhar o outro para Jesus, o marido, o amigo, não faça a vontade dele, faça a vontade de Deus. É melhor entrar no céu sem o marido, é melhor entrar no céu sem a esposa, é melhor entrar no céu sem o filho, é melhor entrar no céu sem a filha, melhor entrar no céu sem o negócio, sem o trabalho, sem a casa, sem o carro, sem as posses, do que ir para o inferno com todas essas coisas. Então venha você, serve você, obedece você, mantenha o foco você, é você e Deus, servindo a Deus. Mantenha o foco, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha o foco. Estou fazendo assim porque você está de esquerda para comigo. E essa confusão ela é menor do que se eu fizesse esquerda e direita. Dá para entender? Então eu não estou tão matusquela assim não. Então, amados de Jesus Cristo, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Então é assim, você não escolhe. Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, mas eu quero ser isso. Se eu não fizer isso, eu não quero. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque no além, na eternidade, para onde tu vais, não há obras, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Confiaram a você alguma coisa? Acreditaram que você pode? Ainda que seja aquilo que você não queira, abrace, faça o teu melhor. Aquela expressão que você tem: eu não nasci só para fazer isso. Se Deus quiser que você só faça aquilo, faça da melhor maneira possível. Porque é um dom, é uma dádiva de Deus. Seja o que você fizer, faça da melhor forma, não querendo galgar lugares altos para cair e se rebentar, mas ser levantado por Deus. Porque em cada lugar que Deus te coloca, você dá o teu melhor. Não murmure, não resmungue, não sorria lá na frente para agradar a liderança e meta o pau por trás, porque a liderança não vê potencial, porque a liderança não isso, porque a liderança aquilo, porque eu tenho capacidade para. Quem levanta é Deus. Quem destrona é Deus. Essas questões são importantes, tá?
Se você fizer o teu melhor e se manter como servo, ele te coloca sempre em lugares maiores. É Deus que eleva as pessoas. Então, amados de Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Oh, amados, para algumas pessoas, nós que estamos à frente do exército, às vezes as pessoas vêm nos servir de alguma forma. E aí as pessoas dizem, em gratidão àquilo que foi feito, a mim não é necessário que se faça mais nada. A palavra de Deus diz, não ate a boca do boi que moe. Quando ele está moendo a cevada, ele está comendo a cevada. Quando está moendo milho, ele está comendo milho. Quando está moendo o trigo, ele está comendo trigo. Então, quem trabalha com você deve ser recompensado sempre. Então, fazer o bem não é uma vez e dizer para o outro, olha, eu te fiz isso, você me nega a fazer isso. E fazer para receber algo em troca, você está com um problema de equilíbrio espiritual. Nós sempre podemos dar mais. Nós sempre podemos abençoar mais. Nós sempre podemos ajudar mais. E assim, quando nós ajudamos, nós não gostamos que as pessoas toquem trombeta. Porque é melhor receber de Deus do que dos homens. Se Deus quer o melhor de nós, é porque Ele sempre dá o melhor para nós. Então é melhor receber de Deus do que das pessoas. Deus está te vendo. Diga, Deus está me vendo. E aí o serviço que é prestado é para o pastor? É para a igreja? Faça o melhor que você puder. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Sim, aí tem uma condicional, né? Não desanimar. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos continuar servindo a Deus. Em segundo lugar, vigilância e atenção. Eu não posso perder o foco. Então, a motivação é vigilância e prontidão espiritual. Mas eu tenho que manter o foco. E a intenção de agradar sempre a Deus. Eu não posso perder o foco em sempre estar dizendo, isso agrada ou desagrada. Deus se agrada do meu serviço, aprova o meu serviço, ou reprova o meu serviço. Qual é a intenção que eu estou fazendo? É para agradar a Deus ou para ser visto pelos homens? Para que você trabalha? Para que você tem esse ativismo todo? É para agradar a quem? Se for para agradar ao pastor, para! O pastor ele não pode fazer muita coisa, mas é para aquele que nos confiou a salvação e a vida eterna. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, amados de Jesus Cristo, os príncipes dos lugares celestes e os principados
estão também trabalhando contrário àquilo que Deus quer. Então você sofre com os humanos e com os espíritos malignos que não querem, de maneira nenhuma, que você sirva ao Senhor como o Senhor quer que você sirva. Então você sempre deve estar revestido, como está lá em Efésios capítulo 6, de toda a armadura de Deus. Por isso que é bom estar próximo de Deus. Por isso que é bom sempre estar orando, vigiando e orando, e lendo a palavra, e examinando a palavra. Não se iluda com as coisas deste mundo. Agora tem falsos teólogos aí dizendo que isso não é isso, que aquilo não é aquilo, que não é bem assim que está escrito, que isso é aquilo, que isso é aquilo. Rapaz, o foco é esse. Aquilo que aprendestes desde a sua tenra infância, como disse o apóstolo a Timóteo, que aprendestes com a tua avó Lloyd e a mãe Eunice, né? Então, é assim, eu aprendi desde pequeno, tive essa grande graça de crescer no Evangelho. De quando crescer, constatar de que o Evangelho é o poder de Deus e se entregar de corpo, alma e espírito, porque das outras coisas, as pessoas que nos cercavam já nem existem mais. E nós permanecemos aqui, porque o Senhor, Ele nos ajuda a manter o foco, a olharmos para Jesus e a não permitir que o astuto arqui-inimigo que vem roubar, matar e destruir, destrua-nos também. Vamos olhar o exemplo daqueles que são maus exemplos do Evangelho, que se desviaram, que caíram, que estavam conosco, mas não era dos nossos. Vamos porfiar por entrar pela porta estreita, a jornada ainda não acabou, a vida ainda continua, nós não chegamos à plenitude da estatura de Cristo, nós estamos buscando, nós estamos precisando e nós estamos trabalhando na dependência de Deus com humildade, santidade e sinceridade no propósito, no caminho, segundo o querer e a vontade. É uma luta terrível, é uma luta pessoal, de mim para comigo, é uma luta que ela é humana, ela é múltipla contra as pessoas que não têm a Cristo, contra aqueles que são maus exemplos, que essas pessoas, elas venham tentar tirar-nos do foco, e ainda além disso, o inimigo das nossas almas. 3 situações em cima de um foco, de um objetivo. Deve ser firme. Nós não podemos esquecermos de tão grande sacrifício. Nós não podemos nos esquecermos de tão grande salvação. Nós somos servos, nós somos mordomos, nós não temos nada. Tudo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Amados de Jesus Cristo, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Giovana, é aquilo que o pastor falou para você lá embaixo. Leia, é aquilo que o pastor disse lá embaixo. Porque já sabia o que ia pregar, de que grandes gigantes aparecem diariamente nas nossas vidas. E não é nas nossas forças. Ele é sempre maior do que a gente. Nós não podemos desviar-nos do gigante, ele não deixa. Nós não podemos chegarmos no problema e voltarmos
Nós temos que ir na força do Espírito Santo de Deus e em nome de Deus vencermos os problemas. Há gigantes Golias diariamente nas nossas vidas. Alguns chegam a desajustar o nosso intestino, as nossas entranhas tremem. Ácidos são soltos em proporções gigantescas dentro do nosso sistema digestivo. Dá dor de barriga. É muito grande. Mas em Deus faremos proeza. Que não é na nossa força. Nós não temos. Nós vamos sucumbimos, mas em Deus faremos proeza. Nós conseguimos. Diga a este monte. Transporta-te daqui para lá. É mais um problema a ser vencido e mais uma bênção a ser comprada. Cada vitória é mais uma experiência com Deus e mais uma gratidão a Deus. Vindo ontem de Jacupiranga, viagem gostosa. Pegando aqui no Rodoanel, debaixo daquele túnel, um cheiro de queimado muito grande. Eu disse, Marcelo, tem alguma coisa pegando fogo? E ele disse, pai, não, é aí fora. Túnel iluminado, percepção nenhuma. Volta à estrada, cadê o farol? Não sei qual foi o problema, mas tivemos livramento. O carro não pegou fogo. Conseguimos chegar em casa. Vitória! Em Deus faremos proezas. Estou com você todos os dias. Quantos livramentos, quantas bênçãos Deus nos traz. Estamos aqui porque a mão forte do Senhor nos segura. Isso é importante, amados. Isso é alguma coisa que nos faz gratos, porque a presença de Deus é real. Eu cuido de você. Eu estou com você. Você é motivado pela palavra. É motivado pelo Espírito. Você é motivado por mim. E mantenha o seu foco. Qual é o seu objetivo? A glória de Deus. Ah, santo e eterno Deus. Efésios, capítulos 5, 15 e 16. Espero que vocês se fartem da palavra e não se enfastiem dela, cansando-se dizendo, é muito texto bíblico. Isso aqui jamais traz indigestão espiritual. É alimento para a alma. Portanto, vê prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios. 16, Alex. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabedoria. A motivação aqui é para que a gente não seja tolo e que a gente mantenha o foco na sabedoria que vem do alto. Em terceiro e último lugar, vigilância no trabalho. Vigilância no culto. O culto é um lugar onde você não pode se desligar. O culto é um lugar onde você não pode se distrair, porque você veio aqui. Porque você se preencheu durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e hoje que é domingo. Se derramar diante de Deus e não vir dormir na igreja, ficar pensando no que largou lá no fogo. Você vai comer hoje. A conta que você tem para pagar amanhã. Entrai para adorar e sair para ser. Mantenha o foco. E a motivação de você vir para a igreja é vir adorar ao Senhor, aquele que te acompanha todos os dias.
aquele a quem você obedece todos os dias e quando transgride, se arrepende, pede perdão e procura não transgredir mais contra a lei e a vontade dele que é perfeito. É algo grande, não é? Remindo o tempo. Puxa vida, esse mês fui 3 vezes para Jacupiranga. Não vou morar lá. Não estou deixando a igreja. Não estou fazendo besteira. Estou indo um pouco mais além. E é muito bom para o pastor. Porque lá dá para meditar. É tranquilo. A mente volta fantástica. A facilidade para pregar é muito maior. A mente está tranquila, limpa, boa. E a comunhão pessoal ali com Deus é muito boa. É muito maravilhosa. Vigilância no trabalho e no culto. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Na minha versão está, 2 pontos. Dediquem-se à oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em os seus efeitos. Mas, amados de Jesus Cristo, para você não precisa pedir nada mais, a não ser auxílio em um momento de emergência para te dar sabedoria e direção, ou intervenção divina para a resolução de um problema emergente e gravoso. Mas de pedir coisas, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Você nasceu para satisfazer a Deus e não para Deus satisfazer os seus desejos. Você nasceu para servir a Deus e não Deus para servir você. Deus não é garçom para dar tudo aquilo que você quer, mas você pode olhar para os outros e pedir para os outros. Você pode interceder pelos outros. A sua oração deve ser mais para os outros do que para ti mesmo. Então dedique-se à oração, vigiando com ações de graças. Obrigado porque eu vi, Senhor. Louvado seja o teu nome porque eu não caí, Senhor. Exaltado seja o seu nome porque eu não pequei contra a tua santidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez ver e enxergar e perceber e não me precipitar em pecar contra o Senhor. Vigilância, sabedoria, ver o mal e não praticá-lo. Saber que eu posso, mas eu não devo. A se portar, a mesmo ter necessidade, a mesmo ter vontade, a mesmo ter desejo e não cair pelos exemplos bíblicos das pessoas que assim o fizeram e se precipitaram e morreram. Amados de Jesus Cristo, o Senhor está nos alertando nessa aproximação temporal com Deus para que permaneçamos eternamente com Ele. Oração é fundamental na vida do crente. Deve ser mais do que obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, ou obrigado pela casa, pelo carro, obrigado, não. Obrigado porque o Senhor está comigo, o Senhor não me deixa, o Senhor não me abandona. Mesmo eu sendo do jeito que eu sou, o Senhor continua me amando e ainda se inclina para mim, ouve a minha oração, atende o meu clamor, me ajuda, me sustenta, me ampara e me guarda. E tudo é graças a Deus, se nós não cairmos. Graças a Deus que nos susteve, que nos segurou, que nos abençoou, porque de vez em quando eu duvido de mim mesmo. Servos do Senhor, para terminarmos, Atos capítulo 20, versículo 31. Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse texto bíblico aqui trago para esse pastor, que já fez muitos inimigos nesta vida, que deixou de ser preferência do auditório,
há muito tempo, porque não vim com a vocação de agradar vocês. Para não ser, sabe, entre escolher um e outro, eu escolho fulano. Mas por 28 anos aqui nesse lugar, nunca cessei de admoestar a igreja. Tenho que usar o exemplo dela porque é minha fiel companheira, 45 para 46 anos. E ela diz assim, a igreja nunca pode dizer que esse pastor não avisou. E quantas coisas que esse pastor avisou e que as pessoas fizeram e que deu errado. Algumas delas até diziam que esse pastor era feiticeiro, onde já se viu falar o que ele falou e ter acontecido. Ou está o que o Espírito Santo diz às igrejas. Paulo ficou 3 anos e meio. Eu estou há 28 anos. E tem crente aqui que não me suporta de jeito nenhum. O azar é só seu, não é meu. Você pode ter comichão no seu ouvido desejando alguém que fala para você coisas agradáveis. O jeito da madeira desse pastor é esse, não vai mudar. Em uma assembleia aqui na igreja, alguns anos atrás, em virtude de admoestações, um casal se levantou, saiu com a família da igreja, está na outra igreja, e eu disse, eu vou continuar do mesmo jeito. Sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. O caminho lá na Santa Casa de Bauru, que meu pai, no seu leito de morte, dias antes de morrer, 3 ou 4 dias, colocou o dedo em riste, em um ponto, lá naquele estuque do hospital de base de Bauru, e disse, este é o caminho. O caminho é 1558, olhando para Cristo. Você nunca vai ficar sozinho. É maior que o que está conosco do que o que está com ele. Foi isso que Geazi viu. O grande exército de Deus que está conosco é maior do que o mundo inteiro. Então agrade a Deus. Se você está aqui para agradar alguém, fique na sua casa. Vá para um centro espírita, conversar com o demônio, vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai pintar e bordar, vai jogar baralho, vai. Faça o diabo. Mas sirva a Deus. É com Ele que você, é com Ele que eu vou prestar conta. Você está bem melhor do que eu, que prestará conta somente da sua vida. E eu vou prestar conta das vossas também, se eu for omisso, vigilante para estar servindo a Cristo e preparando pessoas para a volta dele. Seu testemunho é importante. Vamos orar? Pai eterno, bom e amado Senhor e Salvador, não é por falta de Bíblia que o teu povo perece. É por falta de conhecimento, temor e fé e vigilância. Aqui, não vou dizer modéstia à parte, mas é minha obrigação pregar o Evangelho, porque está escrito, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Sei que não sou querido por muitos, mas sou amado do Senhor, e tu tens provado isso com tantas bênçãos e livramentos que tem me dado para também me dar oportunidade para melhorar o meu serviço ao Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se tiver churrasco lá na sua casa, me convide.